Você não sabe pedir, e nem eu. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo já. Eu tava andando pelas ruas lá da minha cidade. E aí, sabe aquele dia que você tá assim, ai, meio preocupado com o que vai acontecer? Eu não tava trabalhando, na verdade eu ainda não tô trabalhando, mas eu estava pensando, poxa, eu preciso pagar isso, pagar aquilo, como que eu vou fazer? Eu gostaria de ajudar mais a minha família. Ai, Deus, e aquela coisa assim, aqueles pensamentos. E na hora o Espírito Santo me lembrou, você pediu por isso. Aí eu, meu Deus. Na hora, a primeira resposta que eu dei foi: onde eu estava com a cabeça quando eu pedi isso pro Senhor? E a verdade é, eu estava vivendo apenas porque eu tinha pedido e eu fui insistente, por isso o Senhor permitiu que eu vivesse. Eu não creio muito assim, sabe? Eu não acho que foi uma insistência de fato. Eu realmente lembrei e de fato eu pedia para o Senhor, Senhor, eu quero ter mais tempo, eu queria muito não precisar de trabalhar e poder ter mais tempo para o Senhor, acordar de manhã, ler a Bíblia com calma, ler mais livros, viver para o ministério, ser missionária integral. Isso sempre queimou muito no meu coração. Sem contar aquela outra parte, né? Eu quero ser do lar, cuidar da minha família, cuidar dos filhos e tudo mais. E às vezes, quando nós estamos fazendo os nossos pedidos, né, quando nós estamos pedindo para Deus, a gente não coloca muito na balança como é de fato viver aquela realidade que a gente está pedindo. Talvez a gente romantize um pouquinho disso, enfim. Mas a verdade é que a gente não sabe pedir. Você não sabe pedir, e nem eu. E não sou eu que digo isso não, tá? Isso não brotou na minha cabeça, não são vozes da minha cabeça. A Bíblia diz isso. Vamos ver lá? Romanos 8, o 26 e o 27 diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Nós não sabemos como orar. Nós não sabemos o que pedir. E não que eu ache que o que eu esteja vivendo esteja fora da vontade de Deus, porque Ele mesmo colocou esse desejo no meu coração. Mas foi através dessa situação que mais uma vez o Senhor me lembra que eu não sei o que pedir para a minha própria vida. Eu não sei o que é melhor para a minha própria vida. Eu estou vivendo aquilo que é a vontade dEle porque Ele mesmo colocou esse desejo no meu coração. E olha só que engraçado, né? Eu achava que ia ser assim, uau, só coisa boa. E como tudo na vida, também existem os desafios. Também existe aquela parte que é desafiadora e que nós vamos precisar aprender. E eu creio que esse ano foi esse ano de preparo, vivendo tudo isso, sendo preparada, sendo forjada para aquilo que o Senhor tem posteriormente. Mas isso me liga um alerta. Ei, você precisa do Espírito Santo para pedir. Ei, Espírito Santo, me ajuda. O que eu preciso pedir? Intercede por mim. O Senhor sabe o que é melhor para mim, de acordo com a vontade de Deus. Daí os discípulos, eles nos ensinam assim claramente a respeito disso. E assim, essa passagem sensacional. Olha só. João, capítulo 1, a partir do versículo 35, a gente vai até o 39. Vamos lá. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Ele disse: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão.
Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Gente, olha a pergunta de Jesus. O que vocês querem? Olha a resposta dos discípulos. Onde estás hospedado? Isso me fez criar um certo questionamento, né? Poxa, Jesus pergunta o que eles estão querendo. Daí eles respondem, onde o Senhor está hospedado? Nesse momento aqui, os discípulos já entendiam. Eu não sei. Eles reconhecem, né? Nós não sabemos o que nós queremos. Mas, estando com o Senhor, isso vai ser revelado. Estar com o Senhor vai me colocar nesse lugar de centro da vontade de Deus. E aí, isso que eles fizeram. Eles não pediram algo apenas. Eles poderiam ter pedido, o que vocês querem? A gente tá querendo, sei lá, qualquer coisa. Mas não. Eles disseram, onde o Senhor está hospedado, nós queremos estar com o Senhor. Esse precisa ser o anseio do nosso coração. E se Jesus nos pergunta, o que vocês estão querendo? Jesus, onde o Senhor está? Eu quero estar onde o Senhor está. Eu quero ir aonde você for. Dá-me os ouvidos para ouvir. Uma música da Tamires Garcia, dá-me ouvidos para ouvir, que eu gosto muito. Não me deixe ir se o Senhor não for. Não me deixe estar se o Senhor não estiver. Por quê? Porque Ele sabe o que é melhor. Nós não sabemos nem orar. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos estar com Jesus. E estando com Jesus, Ele vai revelar para nós o que é melhor. O Espírito Santo vai interceder por nós, para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra nas nossas vidas. A Bíblia também diz, Ele opera em nós, tanto querer quanto realizar. Então não é só a realização, Ele opera em nós também o querer. Que a nossa oração seja, Senhor, me ensina a querer. Eu não sei querer, a gente não sabe querer. Nós não sabemos o que é melhor, nós não sabemos desejar, nós não sabemos pedir. Então, Espírito Santo, realiza em mim esse querer. Me ajuda para que, a partir de então, eu possa pedir de acordo com a sua vontade. E essa vontade se realize, se cumpra na minha vida. Na minha e na sua também. Já tinham parado para pensar sobre isso? Se você já está cansado de saber disso, talvez esse hoje seja um lembrete para que você se lembre do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso bem mais precioso, é o melhor presente que nós poderíamos ter. Ter Ele habitando dentro de nós e nos ajudando a respeito de tudo. E nesse caso, né, inclusive como orar, lembre-se dele e peça ajuda para ele, conte com ele, dependa dele nas suas orações. Se você não tinha ouvido falar sobre isso ainda, comece a praticar. Nós vamos aprendendo enquanto nós andamos com Jesus, enquanto nós estamos com Jesus. Nós aprendemos muitas coisas, assim como os discípulos fizeram. E aprenderam tanto estando com Jesus. Aprenderam a querer, aprenderam a desejar, aprenderam a pedir. Nós também podemos. Você também pode. E me diz aí, você já tinha parado, né? Já tinha acontecido uma situação dessa com você? Conta aí nos comentários. Vai ser muito legal a gente compartilhar. Afinal de contas, a palavra é pão. E o pão é para ser compartilhado. E é por isso que eu tô aqui. E falando em ser compartilhado, aproveita esse momento, curte, comenta, compartilha. Deixe que outras pessoas também reflitam sobre isso. Deixe que outras pessoas também tenham esse acesso e possam também ser como os discípulos e contar com o Espírito Santo para todas as coisas. Até a próxima!